A princípio ele rompeu o canal de alta. Tá comprado nessa ação aí, prepara aí seu stop. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as marcações do mercado, as principais ações tiveram as altas e as mínimas dessa semana para que você aprenda a leitura corretamente de como operar no mercado e para que você também já se prepare para as próximas semanas para você comprar e vender algumas ações. Lembrando que não será uma recomendação de compra e venda, mas sim as marcações dessas ações no gráfico para que você realmente aprenda a operar. Vamos analisar aqui agora as altas e as baixas da semana, tá? As principais altas e as baixas dessa semana nessas ações. A primeira colocada aí foi a Gol 4 com a baixa aí de mais de 10% nessa semana, tá? Acumulando entre altas e baixas aí houve mais de 10% de desvalorização aí do papel. Tá? Lembrando que isso aqui não é uma análise fundamentalista, é uma análise gráfica que vamos desenhar aí para a gente conseguir fazer as marcações necessárias para que consigamos operar da melhor forma possível. Né? No gráfico diário da Gol 4, veio durante um período uma leve tendência de queda, tá? Seguindo por um canal de baixa. Dentro desse canal de baixa aqui foi rompido e logo depois estava aqui nesse período consolidado. Tá? Nesse período consolidado. Então aqui está sem direção nesse período. É hora de comprar ou vender? Não sei, mas o importante é que você saiba o que fazer se ele continuar a sua tendência de alta a partir daqui ou se continuar a sua tendência de baixa a partir daqui. Isso aqui é muito importante que você saiba. Mas nesse período aqui, totalmente sem preço a ação. Tá? Aliás, totalmente sem direção o preço dessa ação. Você lembra que eu sempre falo aqui que quando o gráfico estiver atrelado, fica bem misturado aqui entre a média móvel, é um período de confusão? E o que a gente faz em um período de confusão? Não fazemos nada, né? Não tem entrada, não tem saída, não tem o porquê a gente entrar em um período como esse aqui. Então o importante é, espera seguir uma tendência clara, tá? Não é porque hoje teve esse salto aqui na ação, hoje, ontem, essa semana, teve esse salto aqui na ação, né? Então, não é porque teve esse salto aqui na ação que você já vai comprar a ação. Não é porque também está nessa grande tendência aqui que você vai vender. Espera o melhor momento, tá? Por enquanto está em um período de confusão de mercado. Tem pessoas que utilizam estratégias aí de comprar de uma consolidação, por exemplo. Você compra aqui na base e vende aqui na máxima desse período de consolidação. Eu não opero desse jeito porque eu acho muito errático esse tipo de operação. Tá? Eu não gosto desse tipo de operação porque quando você compra e vende dentro de uma consolidação, você vai pegar 5, 4, 3% aí de ganho. Isso se tiver ganho, né? O stop dentro tem que ser técnico, né? Ele tem que estar abaixo de uma estrutura de força, que é essa estrutura aqui, né? Ou qualquer outra estrutura que você estiver utilizando. Mas o importante é que ele seja um stop técnico. Dentro de uma consolidação, é muito difícil você ver um stop técnico, né? Muito difícil mesmo. Você pode até vir aqui no gráfico de 60 minutos. Vamos aqui no gráfico de 60 minutos, você pode até verificar uma possível estrutura para colocar o seu stop, né? Mas lembra bem, olha esse gap aqui aberto. O gap está aberto aqui. Qual é a probabilidade de acontecer um fechamento de gap? É alta, né? O gráfico ele tende a querer fechar o gap. É 100% das vezes que isso acontece? Não. O gráfico não fecha 100% dos gaps. Porém, é importante que você saiba que esse gap aqui pode ser fechado na próxima semana, na semana seguinte. Porém, o gráfico também pode simplesmente romper essa resistência aqui e começar a seguir para sua tendência de alta, né? Ó, pode haver uma reversão de tendência. Então, quando há uma reversão de tendência e há um padrão de força acima do gap, o gap não vai ser fechado. Vamos para uma outra ação, que foi a BRKM5, que também teve uma grande queda aí durante a semana. BRKM5 teve 9,54% de queda. Então, no gráfico diário aqui da ação, vou botar aqui no gráfico diário, prontinho. No gráfico diário dessa ação, está num período de consolidação, né? Não tem direção, o preço aqui, ó, fazendo isso aqui, esse zigue-zague todo. Vai fazer alguma coisa aqui? Não acho uma boa estratégia, tá? Lógico, se sua estratégia for dentro de uma consolidação, beleza, se estiver habituado a isso. Mas não é assim que eu opero, não é assim que eu ensino.
Você tem que aprender aqui a ganhar bem no mercado. E ganhar bem no mercado, você tem que seguir a tendência da ação, ou tanto para alta quanto para baixa. Isso que é importante. Tá? Nesse caso aqui, a BRKM5, os últimos 2 dias dela, no gráfico, teve uma forte queda. Teve uma forte queda, rompendo inclusive esse suporte. Rompeu esse suporte. Deixa eu marcar o suporte aqui direitinho para você analisar. Pronto. Tá nesse suporte, hoje atingiu um novo suporte, né? E conforme os suportes vão sendo rompidos, a tendência de queda vai ficando cada vez mais forte, até que entre no período de consolidação ou distribuição novamente e haja uma reversão de tendência ou uma continuação da tendência após esse período de consolidação, que pode formar aquele período de consolidação. Por exemplo, a ação está em queda, há um período de queda no mercado e logo depois fica naquele períodozinho de consolidação. Depois desse período de consolidação, o gráfico tende a cair novamente, que é formado também aquela bandeirinha aí que quem gosta de price action utiliza muito para entrar na operação, ou ele pode haver uma reversão de tendência, né? O que é importante você saber disso aqui? Que dentro desse período de confusão aqui de mercado, não tem o que fazer, correto? Não tem o que mostrar ali, não tem o porquê entrar nesse período. E olha como é que está o gráfico a média móvel de 20 períodos nesse momento. Ele está ficando acima do gráfico. Quando a média móvel de 20 períodos está acima do preço, ele funciona como uma resistência. Então, quando o gráfico funciona como uma resistência, aliás, quando a média móvel funciona como uma resistência, está dizendo para mim que pode continuar uma tendência de queda. Pode continuar. Não é uma recomendação para você operar vendido, mas pode continuar uma operação de queda. Vamos na BIF3 agora, que também foi a terceira colocada aí na queda da semana, foi 6,43% de queda na ação. Olha a BIF3, extrema volatilidade no gráfico, tá? Extrema volatilidade. Nas últimas semanas subiu, desceu, subiu de novo e agora está nessa queda aqui de mercado. Não é um ativo que eu gosto de operar, tá? Isso aí são as minhas operações, não é um ativo que eu gosto de operar, um ativo bem extremamente volátil. Até hoje só fiz 2 operações nela nos últimos 2 anos. Só fiz 2 operações, então não é um ativo que eu fico muito de olho. Tá? Até porque ele apresenta, assim como ele apresenta altas grandes, muito fortes, ele também apresenta quedas muito grandes. Tá? E olha que interessante, quando você pega esse topo anterior e você pega esse fundo aqui, vai funcionando como uma resistência aqui em cima e um suporte aqui embaixo, parece estar num grande período de confusão de mercado, um grande período de consolidação, correto? Então, quem gosta de operar período de consolidação, aqui se dá bem, tá? Porque já está mais habituado. Dentro de período de consolidação, esse é um dos raros momentos em que você pode ter lucro no mercado, mas não faz parte da minha estratégia. Não faz parte da minha estratégia. E olha só que figura gráfica bonita essa aqui que apareceu para mostrar a reversão de tendência. Um W aí. Então, dentro desse W aqui, é uma figura muito importante que pode indicar uma reversão de tendência de mercado. E realmente reverteu aqui, nesse período, logo depois voltou a cair. Vamos no gráfico de 60 minutos para ver se tem algo um pouquinho mais escondido nela. Olha aqui a leitura como é que fica. Aqui está mostrando que está em tendência de queda, né? Logo depois desse pivôzinho aqui, poderia ter sido uma entrada, depois desse pivô. Mas gráfico de 60 minutos aí você basicamente tem que entrar pelo menos todo dia no gráfico para poder operar, tá? Por isso que é bom você analisar o gráfico o gráfico semanal e o gráfico diário nas suas operações. Deixa de lado aí esse negócio de ficar analisando gráfico de 60 minutos, 15 minutos no swing trade, que isso é perder tempo, tá? Aqui eu identifiquei a tendência no gráfico diário. Você identifica aqui a primeira tendência no gráfico diário. Viu que tá nessa confusão toda, você vai lá no gráfico de 60 minutos para ver se tem alguma entradinha, né? Aqui no caso estaria entrando atrasado, tá? Se eu estaria entrando atrasado, não tem o que fazer nesse período. Mas olha a média móvel. Começou a se comportar como o quê? Uma resistência, né? Tá acima do preço. Isso aqui demonstra pra gente que vai entrar numa tendência de queda. Essa daqui é uma excelente marcação, tá? Isso aqui é um suporte. Isso aqui é um suporte no gráfico. Tá? O gráfico ele pode querer atingir suporte aqui. Vamos lá numa outra ação, que é a Via 3.
Vamos lá no gráfico diário para identificarmos a tendência. Pronto. Via 3, fortes tendências de queda e continua caindo, né? Já abriu com gap. Já abriu com gap aqui de queda. Força de queda bem há 2 dias atrás. Isso demonstra que tem uma força vendedora muito grande. Tá? Quem está operando vendido aí, parabéns. Uma excelente escolha para operar vendido. Né? A média móvel de 20 períodos funcionando como uma resistência no gráfico. E ainda por cima, o preço do ativo ó, fazendo pullbacks. Isso quer dizer que várias entradas aqui para você operar. Várias entradas para operar. Né? Muito bom mesmo. Logo depois, mais um gap de força. Aliás, mais um gap aqui para operar na operação. Aqui eu já não opero porque estaria entrando atrasado. Vamos lá no gráfico de 60 minutos dessa ação. Opa, esse aqui é o gráfico semanal. Vamos no gráfico de 60. Cliquei errado. Pronto. Olha aquele gap que nós vimos no gráfico diário. Olha no gráfico de 60 minutos como é que aparece. Enorme gap. Né? Para você... Isso demonstra aqui que não teve negociação nesse período. Né? Quando aparece gap aqui, o gráfico costuma querer fechar, tá? Costuma fechar. Não é uma regra, mas a probabilidade é que o gráfico volte a subir para fechar esse gap. Mas você também não pode encarar isso como verdade, porque o gráfico pode fazer isso aqui, ó, cair novamente e ficar fazendo movimentos de força para baixo. Aí o gap não vai ser fechado, tá? A média móvel de 20 períodos vai continuar funcionando como uma resistência, o gráfico vai continuar para sua queda nessa ação. Tá? Vamos para uma outra ação aqui, na Raia Drogasil, que é a RADL3. Vamos ver o gráfico dessa ação. Período de consolidação no mercado. Tá? Pode parecer, quem não está tão habituado, acha que esses movimentos aqui é um movimento de reversão de tendência, uma alta, uma baixa. Não, grande período de consolidação. Tá? Ele só trocou o período de consolidação. Aqui ele estava nesse período consolidado. Já estava aqui. Logo depois, ele só trocou. Agora veio testar aqui esse suporte. O gráfico, deixa eu só trocar a cor aqui, pronto. Ele entrou em tendências de queda, rompeu esse suporte, né? O suporte está funcionando bem. Rompeu, testou esse novo suporte. E agora está testando esse antigo suporte com uma resistência. Aqui deve continuar nesse período de consolidação aí por algum tempo. Né? Não é uma ação que eu operaria no curto prazo aí para buscar uma entrada ou uma saída. Tá? Para day trade aí já é uma outra história. Agora para swing trade, não vejo entrada nessa ação aqui, porque ele vai ficar continuando ó, nesse período aqui de confusão de mercado, a não ser que ele rompa esse suporte e continue sua tendência de alta, ou rompa essa resistência e continue para sua tendência. Aliás, rompa esse suporte aqui, ó, bem aqui embaixo, e continue sua tendência de baixa, e rompa essa resistência e continue a sua tendência de alta. Né? Há esses dois casos que pode acontecer. O terceiro caso, que é a terceira via, é ficar nesse período de consolidação. Não opero consolidação. Não opero. Então aqui eu esperaria ele seguir uma direção. Tá? Isso aqui para mim não tem direção alguma. Pode até ver no gráfico de 60 minutos, ver se tem alguma coisinha para operar. Olha que interessante. No gráfico de 60 minutos, a média móvel de 20 períodos está funcionando como uma resistência. Né? Aqui tem um micro pullback. O gráfico voltou, subiu, voltou. Pronto. Aqui seria uma entrada que eu poderia fazer. Né? Se eu romper esse aqui. Esse aqui é um tipo de entrada aí no mercado muito plausível. Não estou dizendo que é para você entrar. Estou falando que isso aqui é um tipo de entrada muito comum no mercado. Tem uns que enxergam como bandeira, tem outros que enxergam como pullback. Eu enxergo muito como pullback isso aqui. Tá? Como aqui, ó. O gráfico foi funcionando, foi formando escadinhas, um pullback aí, acima da média móvel de 20 períodos. A média móvel de 20 períodos funcionando aí como um suporte móvel. Muito bem. Então, aqui foi um excelente período aí para fazer operações no mercado. Um excelente período. E olha o que acontece aqui quando ele quer reverter. Ele entra numa consolidação de mercado. A média móvel fica entrelaçada ao gráfico. Né? E logo depois segue para sua tendência de queda. O Edge 3 também teve uma
uma queda aí bem acentuada no mercado. O acumulado da semana foi de 3,23%, né, da WEG3. Mas se você pegar do período completo, você está vendo aqui que há uma tendência de queda já por um bom tempo, né? Quando você encontra essa barra aqui, esse corpo aqui, esse candle com um grande pavio, isso aqui está dizendo que houve uma notícia muito forte no mercado naquele dia. Tá? Isso aqui é notícia pura. Houve alguma notícia aí que, quando na abertura do mercado forte, caiu e logo depois teve uma notícia boa que voltou a subir. Daqui, quando tem esse padrão aqui anormal no candle, no gráfico diário, gráfico de 60 minutos, até no gráfico semanal, né? Mas geralmente no gráfico diário, ele apresenta uma... Ele está mostrando aqui que foi notícia. Tá? Vamos lá no gráfico diário dessa ação. No gráfico diário, você já vê que a ação estava em um breve período de recuperação. Nesse breve período de recuperação aqui do preço, houve o rompimento desse antigo suporte. E olha que barato. O rompimento do suporte foi acompanhado por um pullback, né? Uma estrutura muito simples no mercado que você tem que aprender. Tá? Isso aqui você tem que aprender, por isso eu ensino aqui a você. Ainda mais quando tem essa média móvel de 20 períodos aqui funcionando como uma resistência. Isso aqui é um importante indicador dizendo que a tendência de baixa pode continuar. E você tem que seguir a tendência da ação, né? O gráfico pode simplesmente fazer algum padrão de reversão e voltar a subir aqui? Pode, mas segue a tendência. Não tenta adivinhar o fundo da ação, porque isso aí vai fazer você perder tempo no mercado. Agora vamos para as maiores valorizações da semana. Pode falar de coisa boa, né? Valorização. Tem muita gente que opera comprado nas ações. E eu acho engraçado que quando se fala de valorização, muitas pessoas já tendem a achar que é para comprar, né? Pô, caramba, compra essa ação aí porque valorizou 10%, 5% hoje. Mas você pega o contexto geral da ação, olha a forte tendência de queda da ação. Olha isso aqui. Você vê que tem um canal claro de alta, um canal claro de baixa, né? O ativo ele vai batendo no suporte, na resistência desse canal para continuar sua baixa. A média móvel de 20 períodos funcionando aqui como uma resistência, que entra no período de confusão de mercado, funcionando novamente com uma resistência junto com a resistência do canal. Então, assim, tudo indicando que a ação está em tendência de queda, né? Só está fazendo grandes oscilações, mas é uma tendência de queda, olha isso aqui, ó. Uma grande oscilação dentro de uma tendência de queda. Aí vem aquele seu amigo e diz assim, poxa, mas ontem subiu 5%. Tá, mas olha o contexto geral da ação, gráfico diário. É queda, né? Você tem que operar a favor da tendência do ativo. Então você pode alugar as ações na sua corretora para entrar vendido nas ações que você quer. Vamos lá no gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos eu gosto de analisar porque ele me ajudou muito na época que eu estava aprendendo, porque ele tem muito mais padrões, né? Não são padrões mais assertivos, mas você treina você se treina aí para você enxergar os padrões. E são padrões que nos gráficos maiores são muito bons, são muito mais assertivos. Por exemplo, um padrão desse aqui no gráfico de 5 minutos não é tão assertivo, apesar de ser um padrão de força. No gráfico diário, é um padrão muito assertivo para efetuar a compra e a venda das ações. Bom, olha no gráfico de 60 minutos como ela está funcionando. Média móvel de 20 períodos funcionando como suporte. A ação vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até que houve esse candle de força aqui, rompendo essa tendência de alta. Você pode traçar também essa linha aqui, ó, que é um suporte. Traçou esse suporte, a ação cai. Ele pode fazer isso daqui. Tá? Se fizer isso, excelente. Agora, se ele não fizer isso e entrar no período aqui de voltar para o canal, pode ser que entre em um período de consolidação de mercado. Tá? Mas, a princípio, ele rompeu o canal de alta. Então, é um sinal de quem está comprado nessa ação aí, prepara aí seu stop. Tá? Já prepara o stop. Agora, quem vai para longo prazo não liga para essas oscilações. Eu não tenho sangue frio para isso, vai ficar 10 anos vendo minha ação se desvalorizar e valorizar 30% e ficar chupando o dedo. Prefiro pegar os 30% e colocar no bolso, depois coloco, entro de novo na operação, ganho mais 10, ganho mais 20, ganho mais 30, ganho mais 50, ganho mais 60 e por aí vai. Vamos ver uma outra ação aqui que também teve uma alta muito boa durante a semana, foi a BBDC4, foi a Bradesco. O Bradesco teve uma alta de 7,56% na ação BBDC4.
Já tem estudos meus aqui com Fibonacci. Deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês. Vou pegar aqui. Fibonacci é muito bom para traçar alvos. Por isso que é ele que eu ensino a traçar alvos lá dentro da turma do Método 361, que os alunos aprendem a traçar alvos superiores a 10% de ganho nas operações. Então eles aprendem isso aqui na prática, é muito bom. Só utilizo ele para traçar meus alvos. Bom, BBDC4, gráfico diário. Vou botar aqui no gráfico diário para a gente verificar essa ação. Olha que interessante no gráfico diário. Você enxerga que está num grande período de confusão de mercado. Grande período de confusão de mercado. Só que é o seguinte, quando você vê que depois desse canal de baixa, o gráfico começa, por mais que entre no período de queda no mercado novamente, mas ele começa a utilizar a antiga resistência também como um suporte, né? Isso aqui é um sinal de que pode entrar no período de consolidação no mercado. Na análise gráfica, isso aqui é um sinal que você pode entrar no período de consolidação. Isso aqui é muito importante você dar uma analisada, tá? Esperar se vale a pena entrar vendido, se vale a pena entrar comprado, se quiser esperar um pouquinho mais. Quando a ação apresenta esse período de consolidação aqui após uma forte queda, como que ocorreu aqui, ele está fortalecendo o suporte, tá? Está fortalecendo esse suporte aqui, que é o antigo suporte, né? É o antigo suporte que é esse aqui, ó. Pegar daqui para cá, pronto, um antigo suporte, né? Então a ação ela pode romper essa resistência e voltar a subir, ou ele pode romper com força aqui e voltar a cair, tá? Então você tem que estar preparado para esses dois cenários. Vamos ver na IGTA3, Iguatemi. É uma ação que eu nunca operei, essa aqui. Sempre fiquei de olho no gráfico, mas nunca vi um momento bom para operar ela. Incrível, né? Bom, vamos aqui, ó. Também tendência de queda, né? Um canal de baixa muito bem fortalecido até que houve esse rompimento. Olha o rompimento. O que acontece com o gráfico quando ele tende a ter um rompimento do canal? Ele vai testar novamente essa antiga resistência do canal e vai funcionar como suporte. Se funcionar muito bem como suporte, aí ele tende a entrar no período de consolidação ou reversão de mercado. Tá? Agora, enquanto ele não testar esse suporte aqui, que era a antiga resistência, não faço nada. Até porque a média móvel de 20 períodos está aqui embaixo, né? O gráfico, quando está muito distante da média móvel de 20 períodos, apresenta um preço caro ou barato demais. Então o gráfico tende a retornar para a média móvel. Então a média móvel tem que também apontar para cima para nos ajudar nesse tipo de operação. Tá? Ele tem que acompanhar o gráfico. Se não estiver acompanhando, por exemplo, a ação está subindo para caramba e a média móvel está aqui embaixo, pode esperar que vai retornar, e vai retornar com força. Tá? Então por isso que é sempre bom utilizar o stop e sempre também acompanhar a tendência da ação utilizando a média móvel de 20 períodos. É um importante indicador. Todo mundo utiliza essa média móvel de 20 períodos, bancos e instituições financeiras, e você também tem que ficar de olho nela. Porque todo trader utiliza. Então você tem que estar de olho no que todo mundo está olhando. Tá? Tenta enxergar o que ninguém está olhando, porque se ninguém está vendo aquilo, as pessoas não vão operar aquilo. Bom, aqui na ELET6 também teve uma alta boa no mercado, foi 7,24% na semana. Mas também é uma ação em um período de queda do mercado. Tá? Período de queda, por mais que na semana tenha se valorizado, não quer dizer que está em tendência de alta. Então, para de ficar vendo notícia, lendo notícias e tudo mais, porque isso aí vai fazer você ficar confuso, tá? Não fica olhando o que subiu, o que desceu naquele dia. Pega o contexto geral da ação. Pega a ação. Tá? Isso aí gera ansiedade. Quando você olha que uma ação subiu 5% no dia, você fica, caramba, perdi aquele 5% que eu ter ganho em um dia. Pô, mas você estaria se arriscando muito, porque você está tentando achar fundo da ação. Né? Isso é uma oscilação normal no mercado diário. O importante é você pegar os dias e verificar o contexto da ação. Tá? É isso aqui que vai dar dinheiro para você, isso aqui que vai trazer dinheiro aí para o seu bolso. Vamos no gráfico de 60 minutos? Olha aqui no gráfico de 60 minutos, o que aparece? O que está mostrando aqui? Período de confusão de mercado. Aqui, ó. Consolidado. Né?
média móvel entre o gráfico, não tem nada para fazer aqui. Esse aqui realmente eu não faria nada. Tá? Isso aí também é minha estratégia. Se a sua estratégia for operar, bacana, boa sorte. Isso aqui não é minha estratégia. Não vejo valer a pena fazer isso aqui. Em gráfico diário agora tem a Engie 11, Energisa, também foi 7,17% de valorização aí na semana, tá? 7,17%. Isso aqui no caso, olha só que interessante. Para você que gosta de identificar reversão de tendência, quando o gráfico faz esse movimento aqui, ó, caiu muito, aí ele tem essa pequena valorização aqui. Subiu, aí ele cai novamente, que é um pequeno recuo, e ele vem fazer isso aqui, ó, esse movimento aqui, rompendo essa resistência antiga, formando assim um pullback, uma estrutura de força. Ele está dizendo para mim que há uma reversão de tendência em percurso, tá? Mas é de acordo com a probabilidade, não tem 100% de certeza disso. Não vai pegar todo o seu dinheiro que está no banco e colocar numa reversão de tendência. Isso aqui é para você diversificar, é uma estrutura muito importante, quando o fundo está mais alto que o fundo anterior. Isso aqui é muito bom para você identificar uma possível reversão de tendência. E como é que se aplica aqui? Ó? Exatamente aqui. Ó. O gráfico desceu, subiu, logo depois tem esse candle de força aqui vermelho, quer dizer que ele desceu novamente e voltou a subir. Né? Então tem fundo mais alto que o fundo anterior e estrutura de força no mercado. E ele rompeu a média móvel de 20 períodos. Ah, Ariel, vou comprar agora? Calma, olha só isso aqui. Ó. Média móvel está apontando para baixo ainda. Né? Média móvel pode estar caindo e o gráfico subindo. Tá? Fica ilógico, fica irracional isso aqui. É uma operação que vai dar perda, porque o gráfico vai querer buscar a média móvel. A média móvel não vai subir de repente, é o gráfico que vai cair de repente. A média móvel sempre busca o gráfico da ação. Tem a Fleury também. A Fleury ela teve uma valorização aí, FLRY3. A Fleury teve uma valorização aí de 7,5% na semana, mas também está em tendência de queda. Tem muita ação em tendência de queda, muita ação em tendência de queda. Então, por isso que é importante você aprender a operar vendido no mercado. E é isso que eu ensino aqui também, você operar vendido, porque você ganha na alta, também ganha na queda. Né? E o mercado sempre tem ação em tendência, tanto na alta quanto na baixa, tanto no mercado americano quanto no mercado aqui no Brasil, na B3. Então vamos lá. Tendências de queda da ação, gráfico que funcionou muito bem, utilizando a média móvel de 20 período como uma resistência, logo depois períodos de confusão de mercado e média móvel funcionando novamente como resistência junto com o canal de baixo. E fazendo pullbacks. Nesses pullbacks aqui são as suas entradinhas no gráfico. Só que dentro desse canal de baixo aqui, o gráfico também rompeu esse canal de baixo. Ou não, né? Não rompeu não. Olha isso aqui, ó. Interessante. Tem suporte aqui, mas ele está alongando esse canal de baixo. Está alongando muito bem. Ele pode entrar no período de confusão ou começar a sua tendência de alta. É para você comprar aqui achando que é fundo? Não. Você não é caçador de fundo, você não tem bola de cristal. Espera uma estrutura clara, tá? Espera uma tendência clara se formar, tanto de alta quanto de baixa, que fica muito mais fácil. Tá? Seja um caçador de tendência, não seja caçador de fundo. Caçador de tendência é a melhor coisa que existe. Quando eu entendi isso aí que o jogo virou no mercado. A partir do momento que eu busquei a não ficar tentando adivinhar o que o gráfico vai fazer, mas utilizar a probabilidade ao meu favor. Isso aqui é muito importante mesmo. Vamos a CEMIG 4. CEMIG 4 também teve uma boa rentabilidade, 6,98% na semana, tá? Entre altas e baixas, mas se você pegar, tem aqui um estudo meu, para tirar aqui o Fibonacci, pronto. Entre altas e baixas, ele fechou em 6, está fechando em 6,98%, né? Mas é uma ação que tem tendência de alta, isso é importante, ó. Alta, alta, e aqui, ó, pode ser que haja uma tendência de alta novamente. Porém, o gráfico está bem aqui na média móvel de 20 períodos. O que pode acontecer? Ele voltar a cair. Né? E quando o gráfico ele rompe suportes, fortalece sua tendência de baixa. Quando o gráfico rompe resistências, fortalece sua tendência de alta. Né? E é por isso que é muito importante você vir aqui, ó, marcar os suportes da ação.
Tá? Muito importante você marcar o suporte. Não vai ficar marcando candle a candle. Marca referente às estruturas. Marca as estruturas. Isso aqui vai ajudar muito você no mercado. Tá? Você vai identificar os pontos de resistência que o preço vai encontrar. Tá? E, geralmente, esses pontos de resistência, se tiver no ponto de suporte, vai encontrar muito comprador. Muito comprador aqui. Ó. Agora, quando é na resistência, você vai encontrar muito vendedor. Ou seja, o gráfico encontra resistência para sua tendência de alta. Deixa eu ver aqui, tem a Gol 4. Gol 4, vamos clicar aqui. Ó. Gol 4 tendência de baixa. A aérea é sempre mais difícil, tem uma volatilidade muito grande, geralmente muito baseada em notícia. Mas lembrando, pessoal, não fica olhando notícia, não, tá? Isso confunde muito, saber porque está perdendo o valor, porque está subindo o valor. Analisa o gráfico, é muito mais fácil. Então aqui, ó, tendência de queda da ação. Tá? Não tem nada a se fazer aqui, nada. Melhor ficar quietinho, a não ser que você queira operar vendido, tá? A não ser que você queira operar vendido, operar comprado dentro dessa estrutura aqui, não vejo valer tanto a pena. Tem além da Gol 4, deixa eu só dar uma analisada aqui no gráfico de 60 minutos da Gol 4. Pronto, aqui, ó, olha as estruturas. Até que forma bastante estrutura bonita no gráfico de 60 minutos. Bastante estrutura bonita, utilizando a média móvel como suporte e resistência muito bem. Né? Então, quando ela utiliza isso aqui, está mostrando pra gente que é uma estrutura que tem estruturas fortes em que você pode operar. Que estruturas fortes são essas? Exatamente essa aqui. Então, a Gol 4 aí é uma ação que eu já operei muito, inclusive já trabalhei na Gol, na empresa. Já trabalhei muitos anos atrás. Vou botar aí 10 anos atrás, já fui funcionário dessa empresa. É uma empresa boa. Empresa boa. Vamos ver aqui, BID11. BID11 também tem tendência de queda. BID11 também tem tendência de queda. Canal de queda aqui, ó, fazendo topos e fundos descendentes. Utilizando a média móvel como resistência. Né? Então, se está utilizando topos e fundos descendentes e média móvel como resistência, é tendência de queda. Então, nessa tendência de queda aqui, você vai operar comprado procurando fundo? Não. Você não sabe qual é o fundo da ação, ninguém sabe qual é o fundo da ação. Então, fica quietinho aí, não fica tentando caçar fundo da ação. Tá? E sem contar que, olha a estrutura que ele começou a fazer aqui, ó. Tem muita gente que confunde isso aqui com uma reversão de tendência, mas ainda assim é uma estrutura fraca, tá? Não está errado quem quer identificar isso aqui como uma possível reversão de tendência, tá? Porque pode ser que ele volte a subir. Aí quem está errado sou eu. Mas a minha leitura gráfica está dizendo que isso aqui é um padrão bem fraquinho aí para ser uma reversão de tendência, tá bom? Posso estar errado? Posso, mas pela minha experiência é uma estrutura fraca, então não levaria ao pé da letra. Tá? Então, vamos ver aqui a última ação, CSNA3. CSNA3. Tendência de queda absurda. Aí você pode perguntar, o que está acontecendo com a empresa? Sei lá, está desvalorizando só, analisa o gráfico dela. Eu acompanho só a tendência, sou caçador de tendência aqui na ação. É isso que você tem que ser, tá? Olha só quantas entradas de venda ela teve. Muitas entradas de venda, muitas entradas de venda. Né? E olha a média móvel de 20 períodos, que linda que ela está funcionando. Com uma resistência. Né? Dentro de canal de queda. É excelente aí para quem opera vendido no mercado. Ariel, até quando ela vai cair? Também não sei, ninguém sabe até quando uma ação vai cair. Por isso que é importante você operar a favor da tendência. É isso aí que vai trazer as rentabilidades necessárias aí para o seu capital. É isso aí que vai trazer seus ganhos. Vamos analisar aqui o gráfico de 60 minutos dessa ação. É engraçado, né? Que lá no gráfico no gráfico diário estava em tendência de queda, a média móvel funcionando como uma resistência, né? E você vê para o gráfico de 60 minutos, a média móvel funcionando como um suporte. Aí quem tem experiência fica confuso. Aí quer ficar procurando aqui fundinho de ação. Mas olha que interessante, aqui também teve, o gráfico funcionou como, a média móvel funcionou como um suporte. Né? Aí você compraria aqui, ó, começou a cair. Por isso que eu falo para você, não fique procurando fundo da ação para operar reversão de tendência, achar que a ação está barata demais. O preço da ação ele é relativo. Por exemplo, nesse conjunto aqui, esse preço
e comparado ao lado esquerdo do gráfico, a ação parece estar barata. Não, a ação parece estar barata. Aí você vai lá no gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal. Aí parece que continua barata a ação em relação ao lado esquerdo do gráfico. As pessoas aqui, muita gente vem aqui e começa a comprar. Por quê? Tá nesse suporte aqui, né? Só que você não sabe se vai romper ou não esse suporte, então não fica tentando adivinhar. Olha o último suporte da ação. Lá embaixo, com quase R$4. Então assim, não tem por que você ficar procurando o fundo da ação. A ação pode chegar a zero. Não estou falando que ela vai chegar, tá? Mas é uma suposição. Pode chegar, qualquer ação pode chegar a zero. Então não fica comprando por 5, 10, 15 anos uma ação achando que vai reverter em algum momento. Isso aqui é insanidade, tá? Aí levam para você que é desculpa de longo prazo. Cara, você vai ficar 10, 15 anos com a desculpa de longo prazo que essa ação aqui está se valorizando? Não é bem assim, né? Você tem que ter consciência que isso aqui está em tendência de queda. Você opera a favor da tendência. Tá? Quem movimento disso aqui? Grandes bancos, grandes instituições. Não é você com R$100, R$200, R$1.000 no mercado que vai reverter a tendência da ação. O banco está operando com milhões e você com R$1.000. Então segue o banco, segue o que eles estão fazendo. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários, que eu sempre estou aqui disponível para tirar suas dúvidas. E até o próximo vídeo, até a próxima aula.